Bem, então vamos continuar aí com a questão agora número 4 do cargo de professor A da prova de português realizada em 2024 da Prefeitura de Macaé. Questão número 4. Leia a frase a seguir. Não lê não, pula essa frasezinha e vamos para o enunciado. Assinale a proposta de modificação dos termos dessa frase que se mostra inadequada. Proposta de modificação que se mostra inadequada. Então, temos aí 5 opções em que há mudança nessa frase, né, e somente uma o sentido muda. Nas outras 4, o sentido é igual. Letra A. O termo sempre favorece pode ser modificado para favorece sempre. Bem, aqui não há problema nenhum, né? A modificação. A natureza favorece sempre ou sempre favorece os que desejam salvar-se dá no mesmo sentido. Letra B. Os que pode ser modificado para aqueles que. Nessa frase aqui, nessa estrutura, a natureza sempre favorece os que desejam. Esse que é um pronome relativo. Por quê? Ele retoma o termo anterior. Qual é o termo anterior? A palavra os. E essa estrutura aqui de pronome relativo, né, onde eu confirmo que é pronome relativo trocando a palavra que pela palavra o qual, né, ou os quais, a natureza sempre favorece os quais desejam salvar-se. Quando eu consigo trocar os quais, o que por os quais, eu confirmo que é um pronome relativo. E esse termo antecedente do os quais é a palavra os. Esse os, ele é um pronome demonstrativo. Por que é um pronome demonstrativo? Porque eu consigo trocar justamente pelo pronome demonstrativo aqueles ou aquelas, né? No caso, os é masculino, aqueles. A natureza sempre favorece aqueles que desejam salvar-se. A natureza sempre favorece, eu poderia tirar esse pronome demonstrativo e colocar um substantivo. A natureza sempre favorece as pessoas que desejam salvar-se. A natureza sempre favorece os animais que desejam salvar-se. No caso, o pronome ele tem essa função de substituir nome, é o que acontece nesse os. Lembrando que o os é um pronome, ele pode ser um artigo, ele pode ser um pronome pessoal, o caso oblíquo, átono, e ele pode ser pronome demonstrativo. Fábio, como que eu sei isso tudo sobre o O? Como que eu posso saber aprender isso tudo sobre o O, sobre o os? É um conteúdo complexo, sim. Entender o os como artigo, pronome pessoal, pronome demonstrativo. Entender que o os ou o quando aparece na frente do que, esse que sendo pronome relativo, esse os vai ser um pronome demonstrativo, ou o a também pode ser o a, o as. E para saber isso realmente requer um passo a passo, né? Uma sequência de conteúdos a serem estudadas para se formar a base, para quando chegar em pronome demonstrativo, você conseguir entender pronome demonstrativo, porque já vai ter aprendido outros itens que sustentam o conhecimento do pronome relativo. Esse conteúdo de os na frente do que, ele é estudado lá justamente na teoria de pronome relativo. Fábio, é muita coisa para ser estudada. Por onde eu começo? Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, na descrição do vídeo, um link onde você pode obter os mapas da gramática. O que é isso? É um conteúdo de mapas mentais, um conjunto de mapas mentais que traz para você todo o conteúdo de gramática de língua portuguesa, item a item, do mais simples ao mais fácil, do que você tem que estudar primeiro, estudar na segunda, como terceiro item, para você conseguir entender todo o conteúdo de gramática de concurso. Por exemplo, o pronome relativo nunca que vai estar nos inícios, nos conteúdos iniciais. Ele está posteriormente. E para isso você vai ter toda essa informação do que você tem que estudar antes, para quando for estudar pronome relativo, você conseguir entender toda a explicação de pronome relativo, seja no livro, na apostila, seja um professor explicando no YouTube, você conseguir entender o que ele está falando, porque você já construiu a base. É como construir uma casa, né? Tem a fundação, depois as colunas, os tijolos, por fim, né, a laje, o telhado e por aí vai.
Então é necessário você saber a ordem lógica do conteúdo a ser estudado. Está aqui em cima, você pode clicar aí no card ou no link na descrição e conhecer o Mapas da Gramática. São 14 mapas mentais que te ajudarão a estudar e entender de verdade conteúdo de língua portuguesa. Continuando aí, na letra C. Desejam pode ser modificado por tem desejo de. Sim, dá para ser trocado tranquilamente. A natureza sempre favorece aqueles que têm desejo de salvar-se. Então, dá para trocar sem problema nenhum, está correta. Letra D. Salvar-se pode ser modificada para salvação. Vamos ver. A natureza sempre favorece aqueles que desejam a salvação. Eu vejo essa aqui como inadequada porque salvar-se é salvar a si mesmo, né? E salvação não necessariamente tem a ver com a pessoa salvar a si mesma. Pode ser salvação vinda de outra fonte. Então, eu vejo aí a letra D como inadequada. Letra E. A natureza sempre favorece, pode ser modificada para sempre favorece a natureza. Bem, então, apesar de eu ver a letra D como inadequada, a letra E ela está mais inadequada ainda. Porque a letra D, ainda assim, tem raízes, né, parecidas, né, a mesma raiz, no caso desejo, dentro da mesma estrutura sintática, sem que desejam, né, salvar-se. Letra D. Salvar-se pode ser modificada para a salvação. Temos aí, né, o verbo salvar-se, é o que se salva, e salvação também pode ser dessa fonte própria, embora não seja requisito. Mas ainda há essa possibilidade. Já na letra E, a natureza sempre favorece, modificada por sempre favorece a natureza, a estrutura sintática ela é impossível de ser a mesma. Por quê? Porque a natureza com acento grave, ela é um complemento nominal aí do adjetivo favorece. Ela é um objeto indireto aí do verbo favorece, que favorece a alguém ou a alguma coisa. É termo paciente, né? É quem é favorecido. Já a natureza sempre favorece, vemos aqui natureza como um termo agente. A natureza é agente do verbo favorecer, é a natureza quem favorece. Então, numa frase ela é agente, na outra ela é paciente. Não tem como ter o mesmo sentido. Então, a letra E ela é muito mais inadequada, embora eu veja que na letra D também há a possibilidade de inadequação. Bem, se você gostou aí do conteúdo, compartilha, curte, manda para os seus amigos, se inscreve no canal e a gente se vê aí na próxima questão.